Bom dia, amores! Hoje vamos começar com nossa aula de geografia. E o tema de hoje é encontrando direções. Muito bem, encontrando direções. É fácil localizarmos em uma cidade quando conhecemos bem o lugar onde estamos. Se tivermos alguma dificuldade, bastará olharmos o nome das ruas e também as placas de sinalização, não é? Porém, para falarmos sobre localização, é necessário sabermos que a Terra é dividida em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Somando-se isso, a dinâmica de rotação da Terra, foram criados pontos de orientação e direção fundamentais, denominados pontos cardeais. Os pontos cardeais são 4: norte, sul, leste e oeste. Então, os pontos cardeais são 4: norte, sul, leste, oeste. O norte aponta em direção ao polo norte da Terra. O ponto cardeal sul está marcando o polo sul da Terra. O ponto cardeal leste é o que chamamos de Oriente. Esta denominação é devido ao local onde o Sol nasce, já que a Terra se movimenta de oeste para leste. Lembram da nossa aula passada? A planta de uma região? Pois é, ela também nos ajuda com nossa orientação nos lugares. Para indicar as orientações de uma planta, usamos a rosa dos ventos. Vamos ver? Na rosa dos ventos estão representados os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Também aparecem nela os pontos colaterais, isto é, aquele que fica entre os pontos cardeais. Os pontos colaterais são noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. A bússola. A bússola é útil mesmo que tenhamos a planta para nos ajudar a encontrar um caminho. Vejamos por quê. Este ciclista quer chegar à Gruta do Salitre, próximo a Diamantina, no estado de Minas Gerais. A rosa dos ventos que aparece nas plantas indica sempre a direção norte. Se não conhecermos o lugar, basta olhar a agulha da bússola. Ela sempre aponta para o norte. Então, o norte da rosa dos ventos da planta deve coincidir com o norte indicado na bússola. Então, encontramos os outros pontos e a direção a seguir. Quando a rosa dos ventos não aparece na planta, o melhor mesmo é ver o nome da rua, localizá-la na planta e posicioná-la a bússola sobre ela. Como a agulha da bússola sempre indica o norte, saberemos em que direção estamos e para onde devemos seguir. Entenderam? Muito bem. Então vamos agora a um pequeno resumo. Vemos que existem 4 direções: norte, sul, leste, oeste. Mas
Como descobrirmos estas direções? Lembrando, quando não existiam instrumentos de direção, as pessoas guiavam-se pelo Sol através dos pontos cardeais. Se estirarmos seu braço direito em direção aonde o Sol nasce, teremos o leste. Em contrapartida, teremos oeste. À sua frente, teremos o norte e atrás o sul. Então, após amarrar o ímã, você balançará e ele ainda assim voltará à posição inicial. Ou seja, ele está sempre direcionado ao mesmo, ele está sempre apontando para a mesma direção. Se pegarmos uma barra de ferro e fizermos com ela também um pêndulo, quando girarmos, ela não necessariamente irá parar na mesma direção. Vemos então que a barra de ímã mostra uma determinada direção. Então, podemos descobrir que a posição onde a barra de ímã repousa indica o norte e a direção sul, a direção norte e a direção sul. Por isso, as extremidades de um ímã chama-se norte, o polo norte de um ímã e o polo sul de um ímã. Por isso que o ímã tem marcado em suas extremidades o N e o S, que é o polo norte e o polo sul. O ímã também é utilizado na construção de uma bússola, onde temos uma agulha magnetizada que sempre apontará para o norte. Por isso, quando estivermos perdidos, basta colocar a bússola apontando para o norte e então teremos a localização exata da região norte. Você gira a bússola indica a região norte e sul quando repousa. Girar a bússola para que a região norte esteja na direção do ponteiro e então saberemos em qual direção seguir. Assim, encontraremos a direção, indicando onde localiza-se norte, sul, leste e oeste. E então saberemos em qual direção seguir. Então, essa foi nossa aula de geografia sobre encontrando direções. Beijos e até a próxima aula!